Pronto. Bom dia para todos. Iniciando mais uma aula de História. Eu vou corrigir a página 31, que foi mandado para casa, segunda-feira. A última parte, a maioria são 3 questões apenas. E essas questões elas são pessoais. Só que elas precisam ser resolvidas em sala de aula, discutida, mas é simples, certo? Não vai dar para colocar essas 3 questões no livro de vocês. Tem que ser no caderno. Então, pega o caderno para responder. Ok? Certo? Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Fala. E também, a partir desse momento, eu vou compartilhar para vocês a tela. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Sim. Então, tem lá a questão da observação, né, Júlia? A questão da observação da imagem. Aí a pergunta é o seguinte, começando com o enunciado. Observa as imagens e responde as questões abaixo. A primeira questão. Ao observar as imagens, que manifestações culturais você identifica? Quais são as manifestações culturais que você identifica? Você já conhecia ou já tinha ouvido falar em alguma delas? Anotem em seu caderno o que você acredita que elas representam. Aí onde entra a pergunta pessoal. Vocês já ouviram falar em alguma manifestação cultural dessas? A questão da capoeira. Vocês já ouviram falar da capoeira? Já? Já? Então entra a parte pessoal. Sim. E o que elas representam? Aí onde entra a parte que eu vou falar, tá certo? Representam as expressões artísticas. Veja bem, já? Depois eu vou ver, tá certo? Tudinho. Representam as expressões artísticas e culturais. Representam as expressões artísticas e culturais da cultura. Que cultura é essa? Da cultura afro. Da cultura afro-hífen brasileira. Afro-hífen brasileira. Representam as expressões artísticas e culturais da cultura afro-brasileira. Tá certo? Eu estava falando no 8º ano agora, no 8º ano, estava falando até sobre isso, de muitas danças de origem africana, de muitas danças de origem indígena, de origem europeia. Vocês já ouviram falar do coco de roda? Já ouviram falar do coco? Coco? Vocês nunca ouviram falar do coco, não? Vocês já ouviram falar de coco? Coco de roda? Coco. O nome é coco. Em casa, vocês já ouviram falar de coco? Já? Por exemplo, assim, fica fácil para mim, para Vitor, que mora na rua, ter um coco. Então, fica fácil. Pronto, vocês já ouviram falar de maracatu? Do maracatu? Maracatu é outra dança afro-brasileira. Já ouviu falar de samba? Samba também é outra
Outra dança de origem afro-brasileira. Como se diz afro-brasileira, não é de origem afro-brasileira. É devido a, vamos dizer assim, a questão da mistura da cultura brasileira de ritmos africanos que foram trazidos junto com os escravos para o Brasil e que surgiu o coco, o maracatu, o samba e muitas outras espalhadas pelo Brasil. Você já ouviu falar de caboclinho? Caboclinho, já ouviu falar de caboclinho? Já. Já ouviu falar de caboclinho? Caboclinho é uma dança de origem indígena. Eles saem fantasiados, os dançarinos saem fantasiados de índios, com a lança. Eles ficam. Essa lança tem uma flecha, só que essa flecha é com elástico e ela não sai. Tem que fazer uma zoada do cabo. Então, é uma dança de origem indígena. Já ouviu falar de quadrilha? A quadrilha é de origem europeia. Sim, porque as quadrilhas, a quadrilha, ela remete os salões europeus, os bailes europeus. Como é que é a roupa dos dançarinos numa quadrilha? São roupas simples ou são roupas luxuosas? As roupas dos dançarinos, das mulheres que dançam quadrilha, as roupas são simples? São roupas bem luxuosas. Por quê? Os salões europeus, as pessoas usavam roupas luxuosas. Deu para entender? Deu para entender? Você ia fazer alguma pergunta? Não? Vai lá, a segunda questão. Com os colegas, analisa aí onde entra. Com os colegas, analisa as representações nas imagens. Cite quais elementos em comum vocês identificam. Quais são os elementos que nós podemos identificar com relação à imagem? Como é que eles estão se comportando? De que forma eles estão se comportando? O que nós podemos observar na imagem e como se eu pudesse descrever a imagem? Eles estão parados? Oi? Só isso? E aí, quais são os elementos que vocês conseguem identificar na imagem? Quem está em casa? Vamos, gente. Oi, estão ouvindo que está em casa? Por favor. Estão ouvindo? Sim. Então, Sim. respondam, gente. Por favor, é sério. Quais são os elementos que nós podemos observar nessa imagem? Estou falando diretamente para vocês que estão em casa. Hein? Maria Clara, eu vou ficar perguntando individualmente dessa forma, então. Pode passar, Jorge. Então respondam. Bianca, Caroline, Ximenes. Quais são os elementos? Marvin. Tá ruim. Nós podemos identificar nas imagens, a questão das roupas. As roupas. Quais são as cores que nós temos aí nessas roupas? Roupas brancas e coloridas. É a resposta. Roupas brancas e coloridas. Segundo. Roupas brancas e coloridas. Vírgula. Alguns instrumentos musicais brancas e coloridas. Alguns instrumentos musicais. Qual o instrumento musical mais utilizado na... Alguns instrumentos musicais vírgula, dança
dança. E se temos dança, nós temos o que também? Música. Perfeito. Vem lá. Terceira questão. Que outras manifestações culturais afro-brasileiras você conhece? Anote em seu caderno como são conhecidas, o que representam, qual a sua origem e onde acontecem. Não vamos pegar só a daqui de Pernambuco para ficar muito extenso. Quais foram que eu falei para vocês? Corpo de roda, coloca aí. Corpo de roda. Terceiro. Coloca essa palma, mano. Terceiro. Oi? Oi? Que é? Que é? Corpo de roda, vírgula, maracatu. Só colocou frevo só? Corpo de roda, maracatu, samba. Corpo de roda. Oi? Sim, pode ser. Não é só questão de música, não. A questão também da dança, da música, não. Também comidas. Se tem uma comida de origem africana, acarajé, feijoada. Oi? Acarajé, feijoada. Tudo isso faz parte da nossa cultura e que é de origem africana. Tudo isso faz parte da nossa cultura e é de origem africana. Não só as músicas. Oi? Pode ter sofrido, não. Elas sofreram para gerar um novo estilo de música. Tá certo? Então, vamos lá. Os africanos trouxeram aqui, Vitor, os africanos escravizados trouxeram aqui para o Brasil instrumentos, ou criaram aqui no Brasil instrumentos, principalmente instrumentos de percussão, tambores, que originaram todos esses estilos musicais, todas essas danças, tá certo? Então, por exemplo, o samba é de origem afro-brasileira. É derivado dos tambores do maracatu. Vocês já viram alguma apresentação de maracatu? Vocês nunca viram uma apresentação de maracatu, não? Aí em casa, vocês já ouviram uma apresentação de maracatu? Já, eu nunca. Não. Eu já. A apresentação de maracatu é só de instrumentos de tambores. Tambores eu faço, só a questão de percussão. Não tem outro instrumento, não. Só de tambores eu faço, só instrumento de percussão. E por último, nós não temos só a questão da influência. Oi? Isso. E a questão da cultura não é só na questão da dança, da música, da comida. Também temos a questão da religião. Por exemplo, religiões afro-brasileiras. Nós temos aí candomblé, certo? O candomblé é de origem afro-brasileira. Aí o povo vai, Xangô, aí, também. Aí temos o candomblé e temos outras manifestações religiosas, mas a mais conhecida é o candomblé. Ok? Vamos lá. Página. Sim, pode guardar o caderno. Pode guardar o caderno. Página 32.
Página 32, por favor. Vamos começar agora o período colonial brasileiro. Vamos lá, Júlia, já que você falou. Não, eu quero ouvir a sua voz. É fácil. É fácil, é facilidade. Não, Júlia, é fácil. Júlia, fácil. É fácil, é sério. Júlia, qual o primeiro produto a ser extraído do Brasil? Pau-Brasil, o primeiro produto. O primeiro produto a ser extraído do Brasil é o pau-Brasil. A extração do pau-Brasil é marcada pelo escambo. Troca de mercadoria. Passando por esse período pré-colonial, começa aí o período colonial, onde os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Porém, eles precisavam de alguma atividade para ser gerada aqui. Essa atividade, claro que deveria gerar o quê? Lucro. Aí a pergunta de R$1 milhão, Júlia. Aí a pergunta de R$1 milhão, Júlia. Qual produto escolhido pelos portugueses para ser... Não existia no Brasil. Não existia. Qual produto a ser escolhido pelos portugueses para ser introduzido no Brasil e ser cultivado no Brasil, gerando-se lucro? Que produto é esse? E aí, quem está em casa? Na lógica. Oi? O produto não é o açúcar. Tá certo? Não é o açúcar, é a cana-de-açúcar. O produto a ser introduzido, a ser cultivado no Brasil, é a cana-de-açúcar. Que dessa planta temos inúmeros produtos. Inúmeros produtos é derivado da cana-de-açúcar. É porque quando falamos em cana-de-açúcar, parece que só vem na mente o açúcar. Nós temos que teve da garapa, né? Nós temos a cachaça, o aguardente, a cachaça. Nós temos o álcool, que hoje não é mais álcool, é chamado de etanol, mas é o álcool. O álcool é feito da cana-de-açúcar, o nosso álcool é feito da cana-de-açúcar. Tem álcool feito de outros produtos, mas o nosso álcool é feito da cana-de-açúcar. Nós temos a questão do melaço. Melaço é como se fosse um tipo de mel, mas é produzido da cana-de-açúcar. A rapadura. Já comeram rapadura? Ô, menino, tira esse nome da cabeça, oxi. Derivado do petróleo, querosene, tá? Vai. Comeu ou bebeu? Eita. Vai. Então, são derivados da cana-de-açúcar. Então, o produto escolhido pelos portugueses para ser introduzido no Brasil, para ser cultivado no Brasil, e desse produto gerar lucro, foi a cana-de-açúcar. Foi plantado nessa parte litorânea. Parte do litoral. Por quê? Claro, a colonização começou no litoral e outra coisa também. Essa parte litorânea ela é ótima devido ao solo. O solo é o tipo de solo de massapê. Ótimo para a produção da cana-de-açúcar. Tá certo? Então, esse produto foi introduzido no Brasil para gerar lucro. Para gerar lucro para os portugueses. Ô, Vitor,
é tão importante essa questão do solo, Victor, que era proibido a criação de gado no litoral, pois o gado destruía as lavouras da cana-de-açúcar. Era proibido a criação de gado no litoral, pois o gado destruía as lavouras da cana-de-açúcar. Por isso, o gado foi levado para o interior. Aí você pergunta, por que foi levado para o interior? Porque o solo do interior não é tão propício, o clima não é tão propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Tem, mas outros países fazem açúcar de outros produtos, como eu falei para vocês. Por exemplo, beterraba. Tem o açúcar feito da beterraba. A Geórgia tem cachaça feita de outras coisas? Tem. Tudo que tiver açúcar, glicose, sacarose, frutose, que são os açúcares, gera cachaça. Por exemplo, tem como criar cachaça de casca de árvores? Algumas árvores têm açúcar. E você faz a cachaça Mas é. De tudo. Vamos lá. Página. No início do assunto do capítulo 1. O açúcar, o produto da colonização. Coloquem, por favor, aí a data de hoje. Hoje são 18/11. Tem lá o título. Título não, né? O assunto. Na abertura da unidade, você pode analisar as diversas manifestações culturais populares com influência africana presentes no Brasil. Você saberia dizer quando essa influência começou? Quando começou a influência da cultura africana no Brasil? Quando os negros foram escravizados. Perfeito, Bianca. Perfeito. Bianca respondeu perfeitamente. Quando começou a influência africana aqui no Brasil? Oi? Não. Quase, tem a ver, mas não. Indígenas? Não. Quando começou a influência africana aqui no Brasil? Quando começou a escravidão, a escravização dos africanos. Quando começaram a trazer... Porque assim, aqui... Não era que achava os africanos mais jovens. Assim, porque assim, quando começou, o Lucas perguntou, quando começou aquela teoria, literalmente para relembrar. Os portugueses aqui chegaram, começaram a derrubar a floresta, eles não derrubaram, né? Mas, vamos lá, os indígenas derrubaram as florestas para a extração do Brasil. Período pré-colonial. Período colonial agora. Foi obrigado a se fixar, os portugueses começaram a se fixar aqui, no Brasil. Trouxeram um produto que não existia, cana-de-açúcar. Vários engenhos foram criados no litoral do brasileiro. Produção da cana-de-açúcar. Para trabalhar nesses engenhos, foi utilizada a mão de obra escrava, indígena. Pois só era chegar na mata, escravizar os indígenas e colocar para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Ponto. Mas os indígenas não se adaptaram à escravidão. E quem vai se adaptar à escravidão? Os indígenas não se adaptaram ao tipo do trabalho. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso aí é uma fala preconceituosa, distorcida. Outra coisa também.
O indígena homem, culturalmente, não trabalhava com agricultura. O indígena homem, na sua cultura, naturalmente, eles não trabalhavam com agricultura. Quem é que trabalhava com agricultura? As mulheres. Porque era a responsabilidade dos homens, caça, pesca, a defesa da aldeia. Então, quem estava mais acostumado, adaptado com a questão da agricultura, não eram os indígenas homens masculinos, e sim as mulheres indígenas. Então, mas é porque os africanos eram mais fortes, mais preparados? Não. Não. É porque houve uma questão de lucro. Porque eles viram, a coroa portuguesa, os traficantes, viram que quanto mais traziam escravos da África para cá, mais gerava lucro para a coroa. Não. Tem algum erro. Dez e 20. Dez e meia. Tá certo, vai. Tá certo. 10 e 20. Beleza, gente. Então, terminamos aqui por hoje, tá certo? Vai, produção. Alguém vai. Tchau, gente. Qualquer coisa, só rever essa aula. Tá certo?